É uma honra, é um prazer estar aqui novamente, trazendo uma palavra abençoada, vinda do trono do Senhor para a sua vida. Como o Emerson estava falando, hoje é o Dia dos Pais, né? Hoje quero desejar também um feliz Dia dos Pais a todos os pais, tanto aqui da comunidade, estendendo para nosso Mauriti, para o nosso Brasil. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá na terceira carta de João. Terceira carta de João, no versículo 4. A palavra do Senhor fala assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então aqui João está falando com o filho espiritual dele. João disse: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, amados, os meus parabéns, as minhas felicitações a todos os pais, que da sua boca, seu coração possa estar cheio de alegria, porque tanto seus filhos naturais como seus filhos espirituais vivem na verdade. Amém? Então, que você que é pai, que está nos assistindo nesse instante, que você possa colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Amém, amados? Então você possa fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu apresento cada pai, Senhor, que está nos assistindo nesse instante. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sabedoria sobre as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos ensinar a conduzir a nossa casa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a conduzir cada ministério nosso, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai. Derrama amor sobre nós, derrama paz. Pai, em nome de Jesus, nos sustenta com a Tua mão poderosa. Pai, nos livra de todo mal, nos abençoa, Pai, que as Tuas bênçãos, meu Pai, possam primeiro tocar em nossas vidas e que possa se estender para a nossa casa e para a igreja, Pai. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? E como toda semana eu tenho jejuado, eu tenho pedido uma direção do Senhor específica para esse momento. E essa semana foi uma semana diferente. Então a igreja, nós envolvemos não apenas a liderança, mas toda a igreja, a estarmos num propósito de jejum, de oração. Nós colocamos em oração todas as nossas autoridades, vindo nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, os pastores, os líderes. Então nós jejuamos e oramos por todos, oramos pela sua vida, que é membro da igreja. Nós oramos pela vida de todas as nossas ovelhas. Então, amados, foi uma semana abençoada, foi uma semana tremenda, onde Jesus falou muito forte ao meu coração. No meu pessoal, o Senhor me deu algumas direções, tanto para a minha vida, como para a vida da igreja. Então, vale a pena nós tirarmos um tempo para estarmos jejuando, ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo e também estar em oração. Amém, amados? Se o Senhor falou alguma coisa com você, depois compartilhe comigo. Vai ser uma bênção estar compartilhando experiências com todos vocês. Amém? Então eu quero que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem preparado para derramar na sua vida nessa noite. E a palavra do Senhor nessa noite, ela vem dizer a mim e a você que nós fomos chamados também para ser exemplo, que nós fomos chamados também para dar um bom exemplo. E qual é quem é que é o nosso maior? Quem é que nós possamos olhar e nos espelhar? Quem é que nos dá o maior exemplo para as nossas vidas? É Jesus. Jesus Cristo é quem nós possamos nos espelharmos, é quem nós possamos ver, imitar o que Jesus fez, como Jesus andou, e também que nós possamos andar, que nós possamos viver assim como Jesus viveu. Amém, amados? Jesus, por que Jesus é exemplo para mim? Por que Jesus é exemplo para você? Porque todas as coisas que Jesus pregava, tudo aquilo que Jesus falava, Ele também fazia.
Jesus, nada que saía da sua boca, ele falava, ele pregava e ele fazia ao contrário. Então o que ele pregava, o que ele falava, ele realizava em suas ações. Amém? Então Jesus pregava o perdão, ele perdoava as pessoas. Jesus pregava a misericórdia, ele era uma pessoa misericordiosa. Jesus pregava o amor e ele amava as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua raça, independente da sua cor, Jesus amava as pessoas. Então o nosso maior exemplo, que nós devemos olhar, imitar, quem deve ser um espelho para mim e para você, é Jesus. Jesus andou aproximadamente 3 anos e meio com seus discípulos, e nesses 3 anos e meio Jesus fez coisas, Jesus realizou milagres, Jesus realizou prodígios, Jesus pregou para a multidão, e aqueles discípulos tiveram um relacionamento íntimo, de intimidade com Jesus. Então eles viam Jesus pregar, e eles viam Jesus realizar milagres, maravilhas, mas eles viam a intimidade com Jesus. Ele via Jesus falar, pregar, mas ele via também Jesus praticar tudo aquilo que pregava. É tanto, meus amados, que Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, ele voltou ao Pai, e aqueles discípulos, eles não abandonaram a sua fé. O exemplo que Jesus deu com as suas atitudes, o exemplo que Jesus deu com o seu modo de viver, com as suas práticas, ela ficou impregnada na vida daqueles discípulos. É claro que Jesus mandou o Consolador, mas seu bom exemplo, o seu exemplo de vida, as suas práticas, que ele tinha naquele relacionamento de intimidade com os discípulos, marcou a vida de cada um. Então o que eu quero dizer, que o bom exemplo, que o exemplo dado, não apenas com a pregação, não apenas com a fala, mas com a prática no dia a dia, com as nossas ações, com o nosso modo de viver, ela impacta a vida das pessoas, ela marca a vida das pessoas, assim como Jesus marcou a vida daqueles discípulos, eu e você também podemos marcar, impactar a vida de várias e várias pessoas, com o nosso modo de viver, com o nosso bom exemplo de vida. É tanto, amados, que aqueles discípulos foram mortos, mas eles não abandonaram a sua fé, eles ficaram incumbidos com a responsabilidade de levar as boas novas, de falar de Jesus para muitas e muitas pessoas, até que o evangelho chegou a mim e a você. Então muitos deles foram crucificados com cordas, amarrados com cordas, que os animais ficaram comendo ali pouco a pouco, mordendo e maltratando. Outros tiveram sua pele, a pele do seu corpo, arrancada ainda vivo. Outros foram ultrapassados com lanças. Outros foram mortos a fio da espada, mas nenhum deles negaram a sua fé. Eles ficaram impactados. O bom exemplo de Jesus impactou, marcou a vida de cada um deles. Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no verso 23. Mateus, versículo 23, do 1 ao 5. E a palavra do Senhor fala assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem, ou tudo o que eles falarem a vocês, mas não o imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Amém, amados? Do outro lado está os fariseus, os hipócritas, aqueles que dão um mau exemplo,
aquilo que nós não devemos espelhar o que eles fazem. Eles falam uma coisa, mas com as suas práticas, com o seu modo de viver, eles realizam outras coisas. E nós não devemos fazer o que eles fazem. Jesus fala que eles colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas que eles próprios, nem com um só dedo, ajudam a mover aquele fardo. Que o que eles verdadeiramente querem é serem observados, é serem vistos, orando nas praças, jejuando, dando uma de coitado, que está fragilizado, para que as pessoas pudessem vê-los orando e jejuando, e olhassem e dissessem: ora, olha, que grande homem de Deus. Aquele sim é que um homem de Deus, ele está orando ali na praça, ele está jejuando, olha como ele está pálido. Então é esse tipo de pessoas, os fariseus, os hipócritas, que falam uma coisa e fazem outra, diferente do nosso mestre, diferente de Jesus, que tudo aquilo que ele falava, que tudo aquilo que ele pregava, ele fazia na sua prática, no seu dia a dia, com as suas ações. Mas os hipócritas, os fariseus falavam uma coisa e praticavam outra. E esse é o mau exemplo, esse é o exemplo ruim que eu e você não devemos seguir. Esse é o mau exemplo de pessoas que falam coisas, que pregam coisas, mas que a sua vida não condiz com aquilo que fala, com aquilo que prega. E esse tipo de pessoas não devem ser imitadas. Esse tipo de pessoas não servem de espelho. Esse tipo de pessoas afastam as pessoas de Jesus. Esse tipo de pessoas falam uma coisa, mas a sua vida é totalmente diferente do que eles falam. Os fariseus, os hipócritas, eles são maus exemplos, e nós não devemos nos espelhar nesse tipo de pessoa. Amém, amados? Jesus é o nosso exemplo. Quando falamos que temos que perdoar e não perdoamos, quando falamos que temos que amar e não amamos, quando falamos que temos que ser misericordiosos e não somos misericordiosos, quando falamos que temos que fazer algo e não fazemos aquilo que falamos, nós estamos seguindo o exemplo de quem? De nosso mestre Jesus Cristo? Ou nós estamos seguindo o exemplo dos fariseus, dos hipócritas, dos mestres da lei? Em quem você tem se espelhado nesses dias? Qual tipo de pessoa você tem sido? Você tem se espelhado em Jesus? Você tem se espelhado nos bons exemplos que Jesus te deixou? Ou você tem se espelhado nos fariseus, nos hipócritas, que falam uma coisa e vivem outra? Qual exemplo você tem sido para a vida das pessoas? Igual a Jesus, que leva as pessoas a Deus, que leva as pessoas a ter sua vida transformada, ao homem ser um grande homem de Deus, a mulher ser uma grande mulher de Deus, a ter uma vida abençoada aqui na terra, a ter uma vida próspera aqui na terra? Qual exemplo você tem sido? Ou você tem sido igual aos fariseus? Você tem afastado as pessoas de Deus? Você tem levado as pessoas a uma vida de sofrimento e destruição? Então nessa noite eu quero que você reflita. Qual tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de exemplo você tem sido? Como você tem influenciado a vida das pessoas? Você tem sido para as pessoas, você tem refletido Jesus para as pessoas? Ou você tem refletido os fariseus na vida das pessoas? Com seu exemplo, com seu modo de viver, com seu estilo de vida, você tem levado destruição ou você tem levado bênção para a vida das pessoas? Você tem levado salvação ou morte para a vida das pessoas? Isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração desde hoje à tarde. Você tem imitado Jesus ou você tem imitado os fariseus?
De que lado você está? A quem você tem imitado? Quem tem sido o seu espelho? Qual modo de vida você tem levado? O modo que Jesus ensinou, o modo que os fariseus ensinou? Você tem pregado, você tem falado e vivido? Ou simplesmente você tem falado, mas não tem praticado? São perguntas que você tem que se fazer, que você tem que refletir e ver como está a sua vida, a quem você tem imitado e como você tem influenciado a vida das pessoas. Amém, meus amados? Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. E eu quero compartilhar com você um capítulo e um versículo que é bem conhecido nosso, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 22, no verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. E o que é que Salomão fala nesse provérbio? Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele estiver grande, para quando ele estiver velho, ele não possa se desviar do caminho que você ensinou. Mas, amados, nós não ensinamos simplesmente os nossos filhos lendo a palavra do Senhor para eles, não. Nós ensinamos verdadeiramente aos nossos filhos, nós deixamos legado, ensinamentos para os nossos filhos, é com o nosso modo de viver, é com as nossas práticas, é com os bons exemplos que deixamos para eles. Amém? Você tem sido um bom exemplo para seus filhos? Com o seu modo de viver, você tem impactado de uma maneira positiva a vida dos seus filhos? Com o seu modo de viver, com as suas práticas, na sua vida diária, você tem preparado o seu filho para viver nesse mundo? Com as suas práticas diárias, com o seu estilo de vida, com o seu exemplo que você dá na sua casa, você tem preparado o seu filho para ser um bom pai, para ser um bom esposo, para ser um homem de respeito? Você tem ensinado, você tem preparado a sua filha para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, com o modo que você vive, com o exemplo que você dá dentro de casa para ela? Então, nessa noite, eu quero trazer a você que está nos assistindo, não simplesmente os pais, mas todos, a uma reflexão, porque o nosso maior ministério é a nossa casa. Se você não cuida do de dentro da sua casa, como é que você vai cuidar da obra do Senhor? Se você não é um bom exemplo para dentro da sua casa, como você vai ser um bom exemplo para a igreja do Senhor? Qual exemplo você tem dado para os seus filhos? Quando em Provérbios fala, ensina o seu filho no caminho que deve andar. O Salomão quer dizer, com qual exemplo você tem ensinado o seu filho? Quais as suas ações dentro da sua casa? Como é o seu modo de viver dentro da sua casa? Como você tem preparado seu filho para ser um bom pai, para ser um bom cidadão, para ser um bom esposo? Então que nessa noite, as escamas dos seus olhos possam cair, e que você possa começar a ver, que você tem que começar dentro de casa, que esse bom exemplo tem que começar dentro de casa, para sua esposa, para seus filhos, e que ele possa se expandir para a casa de Deus. Sabe, amados, sabe o que é que muitos pais fazem? Muitos pais, desde criança, pegam na mão do seu filho, e todo dia leva seu filho para um bar. Leva o filho para o bar, leva o filho para o bar, e o filho já aprende o caminho do bar. Chega lá no bar, bebe, enche a cara, volta para casa. Não acha pouco quando não vai para o bar, leva a cachaça para dentro da sua casa. E bebe, e enche a cara. Então qual é o exemplo que o pai está dando do filho? Filho, eu estou te ensinando que você tem que beber. Quando você não beber na rua, você bebe dentro de casa. Mas você tem que beber.
E o filho vai crescendo vendo aquilo, o filho vai crescendo vendo o exemplo que o pai dá. E o que é que o filho faz quando está adolescente, seus 15, 16 anos? O filho começa a beber. Aí o pai quer dizer, filho, não bebe não, filho, é errado beber, filho, é errado encher a cara, filho, é errado fazer isso, filho, é errado fazer aquilo. E o filho olha e diz, a vida toda você me ensinou a fazer isso, você me direcionou a fazer isso, e agora você vem dizer que eu não posso? Então que nós possamos refletir, analisar qual o exemplo que você tem sido para os seus filhos. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai você tem sido? Você tem sido um pai igual a Jesus foi para nós? Que nos deu bons exemplos de como nós vivermos bem, de como nós podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, de como nós podemos ter uma casa abençoada? Ou você é um pai igual aos fariseus, que fala uma coisa para seus filhos, mas com o seu modo de viver você ensina outro? Que pai você tem sido? Qual exemplo, qual legado você tem deixado para os seus filhos? Reflita, reflita. O filho logo de criança, o que é que vê dentro de casa? O pai chega embriagado, espanca a mãe, toda vida que bebe, bebe todo dia. Toda vida que bebe, espanca a mãe, e o filho vendo. A probabilidade de o filho fazer a mesma coisa no seu casamento é gigante. Que o exemplo, o mau exemplo que o pai deu foi esse. Então eu e você, como pais, nós temos a responsabilidade de direcionar a nossa casa. Nós temos a responsabilidade de sermos varões valorosos dentro da nossa casa. Nós temos a responsabilidade de levar os exemplos que nosso Pai, Jesus Cristo, deixou para nós, para dentro da nossa casa. Então seja um pai igual a Jesus foi para nós. Não seja um pai usando os exemplos, o modo errado de viver que os fariseus nos ensinam. Aí você pode estar olhando para mim, mas pastor, eu errei até hoje. Mas pastor, eu fui um exemplo errado, ou um mau exemplo para a minha casa, para os meus filhos, para a igreja do Senhor. E como eu faço, pastor, para resolver isso, para melhorar, para a partir de hoje eu ser um homem de Deus, dar bom exemplo, não simplesmente para a minha casa, para a família, mas dar um bom testemunho para a casa do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, no verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Então o que é que a palavra de Deus nos ensina? Não seja apenas ouvinte. Não escute simplesmente a palavra de Deus. Não fale simplesmente a palavra de Deus. Mas escute, fale e viva e pratique a palavra do Senhor. É isso que Jesus fazia. Ele falava, ele pregava a palavra do Senhor, mas ele vivia. E quando Jesus falava, Jesus pregava e praticava a palavra de Deus, ele servia de exemplo para aqueles discípulos, que mesmo Jesus saindo, eles foram fiéis à palavra de Deus. Eles foram fiéis e continuou levando o evangelho, até que esse evangelho, até que as boas novas chegou para mim e para você. Então que eu e você possamos ouvir, possamos falar, possamos pregar a palavra do Senhor, mas que nós possamos viver a palavra de Deus.
que somente falando, ouvindo e pregando e vivendo a palavra do Senhor, nós vamos nos tornar um bom exemplo para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a casa de Deus, para a igreja. Nós vamos nos tornar um bom exemplo aonde você trabalha, aonde quer que você possa colocar os seus pés, você vai ser um bom exemplo. Você vai impactar a vida das pessoas com um bom exemplo, assim como Jesus impactou a vida daqueles discípulos com um bom exemplo. Amém, amados? E para você que infelizmente seu pai se foi, seu pai faleceu, seu pai te abandonou, aquele que era para cuidar de você, que era para proteger você, infelizmente, é aquele que te abusou, é aquele que te espanca. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um Abba Pai, você tem um paizinho querido, que te ama e cuida de você. Então olhe para o céu e saiba que os olhos do Senhor pairam sobre toda a terra, e que o Senhor está atento a você, que Ele te ama e Ele te protege, e que Ele vai sarar todas as suas feridas. E você pode estar se perguntando, mas pastor, antes do Senhor Jesus, eu fui errado, eu errei, eu fui um mau pai. Mas o Senhor te convida essa noite a você entregar a sua vida para Ele e escrever uma nova história, não simplesmente para você, mas para os seus filhos, para a sua casa. Entrega a sua vida para Jesus, entrega o seu coração ao Senhor e permita que Ele escreva uma nova história para você. Permita que nessa noite você possa ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, através dos ensinamentos que estão na palavra de Deus. Que a partir dessa noite você possa impactar a vida de outras pessoas, a partir do seu exemplo, do seu modo de viver. Amém, meus amados? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor, o Ministério de Adoração, a se fazer presente aqui. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua semana, abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que te incomode, a você que tem sido um mau exemplo para os seus filhos, a você que tem sido um mau exemplo no local onde você trabalha, a você que tem sido um mau exemplo na casa do Senhor, na igreja do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa te incomodar e que você possa ouvir, falar e praticar a palavra de Deus. Amados, eu tenho um desafio para você essa noite, a você ir logo ao terminar o culto de hoje, a você ir na página da igreja, no Facebook, ou na página da igreja também no Instagram, e você comentar. A você comentar, vai ter uma foto lá, Deus vai colocar uma foto, que você possa comentar o que você achou do culto, que você possa lá e comentar o que você entendeu sobre a palavra de hoje. Então vá lá e comente. Eu te desafio essa noite a você ir lá, clicar na foto e comentar o que você achou do culto, o que você entendeu da palavra do Senhor. Amém, amados? Eu vou olhar, viu, se você realmente comentou. Então feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor. Permita que o nosso Deus venha enraizar dentro de você. Permita que a palavra do Senhor venha enraizar dentro de você. Que você possa ter um coração igual ao de Davi nessa noite. Que o Senhor possa olhar para você e ver um coração que permite que o Senhor enraize a palavra dele dentro de você. Para que depois que enraizar dentro, o Senhor possa começar a te honrar fora. Permita que o Espírito Santo de Deus te encha da presença dele. Permita
que a palavra do Senhor seja enraizada e cresça dentro de você, para depois de crescer dentro, que o Senhor possa te honrar fora, assim como Ele fez com seu servo Davi. Oh! És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Abra sua boca e louve e adora a Deus nessa noite. És a minha realidade. Eu pertenço a ti, Abba. Eu pertenço a ti. Eu quero profetizar na sua vida essa noite. O Senhor me incomoda a profetizar na sua vida nessa noite. Você que está fraco, você que está pensando em desistir, que o Espírito Santo de Deus venha te encher da presença dEle. Que o Espírito Santo de Deus venha encher sua vida da presença, do refrigério, do amor do Senhor. Você que está fraco, que pensamentos negativos, nós repreendemos o nome de Jesus e nós declaramos vitória na sua casa, vitória, vitória na sua vida, porque a palavra do Senhor fala que quando nós estamos enraizados, conectados com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Do que a pele em meus ossos, e os teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. E os teus pensamentos me definem. É tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Sabe, amados, que nós possamos impactar a vida de outras pessoas com exemplo de vida,
que nós possamos dar com o nosso modo de viver. Que independente de dificuldades, que independente de tribulações que essas pessoas possam passar, assim como os discípulos, elas não possam abandonar a sua fé, porque o bom exemplo impactou a vida delas. O bom exemplo dado por mim e por você possa impactar a vida de outras pessoas, independente da circunstância que eles possam estar passando, eles possam acreditar em Jesus Cristo, acreditar que o Senhor está no controle de tudo, que o exemplo de vida meu e seu possa mudar a história dessa cidade. Em nome de Jesus, creia nisso. Ouça a palavra, medite na palavra, mas viva a palavra. Esse é o recado do Senhor para a sua vida. Eu quero abençoar a sua semana, que você possa ter uma semana extraordinária, cheia da presença do Senhor. Que portas que estão fechadas possam se abrir na sua vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meu amado e minha amada do Senhor. Eu pertenço a ti. Oh, Pai, eu pertenço a ti. Sou teu, Pai. Eu pertenço a ti. Papai, eu pertenço a ti. Amém. Que você tenha uma noite abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.